Olá, eu me chamo Camila e tenho 37 anos. Irei relatar um terror que vive em minha vida desde os meus 20 anos, que apesar de hoje estar menos frequente, no começo foi muito assustador. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Eu tinha acabado de ter sido aprovada na faculdade de História e no começo foi tudo muito bom, pois fiz diversos amigos e a diversos clubes. Além do mais, eu era uma aluna assídua e não perdia nenhuma aula, e era um sonho se tornando realidade. Lá na faculdade tinha diversos grupos, mas eu me encontrei no grupo da galera que curtia o sobrenatural. E lá eu conheci o Márcio e o Rodrigo, que eram dois rapazes que sabiam bastante sobre o mundo sobrenatural. Só que eu nunca havia tido nenhuma experiência com o mundo sobrenatural. E esses meus amigos queriam que eu tivesse, mas eu tinha muito medo, pois não sabia o que ia acontecer. Algo não deixava eu ter aquela experiência. Até que depois de eles tanto insistirem, eu cedi e resolvi ter esse primeiro contato. Lembro que no dia eu fui dormir na casa deles e eles me acordaram no meio da noite, dizendo que aquele era o melhor horário para falar com os espíritos. E era por volta das 3 horas da manhã. E o Marcos veio com um tabuleiro de madeira que em sua capa estava esculpido o nome Ouija. E ele, como era médium, tinha mais experiência no assunto. Começou a fazer todo o processo do jogo. Depois, ele pegou um copo americano e colocou em cima do tabuleiro e pediu para colocássemos o nosso dedo em cima do copo e começou a perguntar. E eram perguntas que eram proferidas pelo Marcos, que falava: "Tem alguém aí?" E o copo, quase que magicamente, foi até o sim. E aquilo foi incrível, pois eu nunca havia visto nada igual. Foi então que ele continuou. "Qual o seu nome?" perguntou o Marcos. E novamente o copo se moveu, formando o nome Antônio Carlos. E as perguntas continuaram, e aquilo sempre nos respondendo. Disse que ele havia morrido há pouco tempo e disse a sua data de nascimento, onde morava e até o nome do seu filho. E para mim foi incrível, pois nunca vi nada igual. E tudo durou cerca de 40 minutos, até que o Marcos novamente fez o processo de encerramento e nós fomos dormir. E confesso que fiquei viciada naquele jogo e que aquela foi a minha primeira de muitas vezes que joguei aquele jogo. Mas depois de um tempo, meus amigos se entediaram, até que eu resolvi comprar um tabuleiro Ouija e eu jogar sozinha mesmo, e esse foi o pior erro da minha vida. Como joguei muito aquele jogo, eu já sabia como era o processo, mas ignorei a regra de que só poderia jogar com mais de uma pessoa. E mesmo eu jogando só, nada de ruim havia acontecido, até aquela criança aparecer para mim. Era uma madrugada e eu havia me acordado depois de um pesadelo e fiquei deitada na cama enquanto tentava pegar no sono novamente. E enquanto estava deitada, sentia que alguém estava me observando. Foi quando do nada eu escutei uma risada de criança. Foi então que me levantei e liguei a luz, e não tinha ninguém ali dentro do quarto comigo, e nem tinha criança dentro de casa e nem ao redor. E eu, aproveitando que já estava de pé, resolvi ir na cozinha para poder beber um pouco de água. E enquanto eu bebia, eu vi um menino no corredor olhando para mim, que logo sumiu assim que eu o vi. Aquilo me deu muito medo, pois
Manter contato com eles é uma coisa, mas vê-los é totalmente diferente. Dá muito mais medo. Depois daquilo, eu corri para o meu quarto e fiquei escutando passos pela casa. E aqueles passos duraram a noite toda e eu nem dormi direito. No outro dia, eu joguei o tabuleiro Ouija no lixo, achando que aquilo fosse embora, mas eles continuaram a aparecer. Eram homens, mulheres, alguns violentos, outros mais calmos, mas sempre apareciam em momentos importunos do dia. À noite, de madrugada, todo momento eles estavam aparecendo. Foi então que eu fui a uma médium e ela me disse que eu também era médium, e por eu querer tanto me comunicar com os mortos, eles acabaram que começaram a vir até a mim, e que com o tempo eles iriam diminuir, mas que continuariam a aparecer. O tempo então foi passando, e eu continuei a ver esses espíritos, e mesmo estando acostumada com eles, ainda me assusto quando eles aparecem. E sempre muito rápido, não dá nem tempo de tirar uma fotografia. E o conselho que eu dou a quem quer jogar Ouija, não jogue, pois para mim só aparecem espíritos de pessoas que já morreram. Mas isso não impede que outra coisa um dia apareça.